Boa noite, estamos iniciando nosso programa 30 Minutos aqui na NGT. Hoje temos mais notícias para você, para todo o Brasil. Temos a presença do ex-governador Geraldo Alckmin. Boa noite, governador. Boa noite, Walter Estevam. Uma alegria estar com você e com seus telespectadores. Muito bem. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Geraldo quando eu fui eleito a primeira vez presidente da ADJORE, Associação de Jornais do Interior do Estado de São Paulo, e o Dr. Geraldo foi representando o governador Mário Covas. Data importante para mim e para toda a imprensa do interior. Dr. Geraldo, depois que eu saí da ADJORE também, eu fui ser presidente da Associação Nacional e acabei viajando muito mais do que eu viajava e acabei conhecendo outro Brasil. O senhor, quando foi candidato a presidente, também conheceu outro Brasil? Nós temos, Walter, muitos Brasis dentro do Brasil, né? Eu fui aos 26 estados e ao Distrito Federal. Fui do Oiapoque ao Chuí. Ou agora mudou, tem um lugar mais longe, tem um lugar mais distante, que é o Monte Caburaí, em Roraima. Aliás, ganhei a eleição em Roraima, tive quase 60% dos votos no estado de Roraima, até Chuí. E também ganhei no Rio Grande do Sul, ganhei a eleição em todo o sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ganhei a eleição também em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Roraima. E ainda no primeiro turno ganhei também Rondônia, Acre, Goiás e Distrito Federal. E ganhei muitas cidades do Nordeste, inclusive na capital, em Maceió, capital de Alagoas, e quase empatamos a eleição em Sergipe. A eleição foi muito próxima. O senhor achou que mais, diziam que o senhor era ainda desconhecido, o senhor era muito conhecido em São Paulo e precisava ser mais conhecido no resto do país. Faltou tempo, faltou televisão, faltou... Na realidade, era a diferença ou não? Walter, eu acho que não. Eu acho que duas coisas aí pesaram. A primeira é a reeleição. A reeleição, ela causa um enorme desequilíbrio. Nos Estados Unidos se diz que o presidente é eleito por 8 anos, podendo interromper no meio. Você veja que o presidente Bush, 8 anos, Clinton, 8 anos, Reagan, 8 anos. O presidente Fernando Henrique, quando Lula foi candidato contra ele na reeleição em 98, o Lula, que é o Lula, nem para o segundo turno foi. A eleição acabou no primeiro turno. E olha que em 98 a situação econômica era gravíssima, inclusive o câmbio acabou estourando um mês depois. Eu acho que a reeleição causa, e a legislação, ela não foi até hoje regulamentada, você causa um grande desequilíbrio. Eu tive que renunciar ao mandato do governo de São Paulo, que eu não estava disputando, quase um ano antes. E o meu concorrente continua no cargo com a caneta cheia, gastou 1% do PIB de gastos correntes, né? Então é muito desigual. A outra, inegavelmente, o Bolsa Família, quer dizer, você com 11 milhões de pessoas e o PT lançando aquele boato de que nós iríamos acabar, imagine, se nós que criamos, chamava Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, o Vale Gás e o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, acho que essas duas coisas pesaram mais. Mas estou tranquilo, desejei ao presidente um bom mandato e acho que o presidente precisa aproveitar essa segunda oportunidade que o povo deu para fazer as reformas. Veja que nós já estamos no 6º ano de mandato do presidente Lula e a reforma tributária nada, nem encaminhada foi ao Congresso Nacional. Reforma política, nada. A quantidade de encargos sobre a folha de salários, o que desestimula, hoje tem metade dos trabalhadores na informalidade. Então as reformas estruturantes que o Brasil precisa não estão acontecendo. Mas o senhor também teve esse privilégio no segundo turno. Você também foi candidato a governador novamente, passando pela mesma situação. Veja bem, você acabou tendo também uma disparada na frente dos demais adversários. Eu já fui beneficiado pelo segundo turno e prejudicado pelo segundo turno. Quer dizer, realmente a reeleição, eu não sou até contra a reeleição, acho até que ela precisa ser melhor regulamentada. Teve a questão também, o PSDB também passou pelo governo federal e ficou 8 anos. Por que também não fizeram essas reformas também que vocês cobram agora do PT? Mas deveria ter feito. Veja bem, a reforma tributária, ela andou, uma parte dela, no governo do presidente Fernando Henrique. Vamos dar um exemplo. Primeiro, o PIS. O PIS era um tributo em cascata.
ele incidia sobre toda a cadeia produtiva, passou a ser valor agregado. Então você deu um avanço. Foi o presidente Fernando Henrique que, com a Lei Candir, retirou os impostos para exportação e bens de capital. Hoje você vê aí, mesmo com o câmbio, com a moeda sobrevalorizada, o Brasil exportando. Por quê? Porque nós tiramos imposto. Então foram dados passos importantes. Não fez toda a reforma, mas avançou um pouquinho. Mas nós não estamos tendo nada de reforma tributária. O que a gente está tendo é aumento de carga tributária. Por sorte, conseguimos segurar a CPMF no fim do ano, senão era mais 1% do PIB de aumento de impostos para a população. Nós vamos chegar perto de 40% do PIB de tributos. O trabalhador trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e maio para pagar imposto. E você paga indiretamente. Quando compra água, compra roupa, compra sapato, compra comida, está tudo embutido. Uma bicicleta, 41% é imposto. Uma motocicleta, 40%, geladeira, fogão, gasolina, quase 40%. E nós reduzimos imposto aqui em São Paulo, especialmente para microempresa. Microempresa em São Paulo, zero. Não paga nada de ICMS, é zero. Pequena empresa paga 2%, 3% ou 4%. Teve o trigo também? Teve uma? Trigo, farinha de trigo, pão, macarrão, todos os tipos de macarrão e biscoito, zero. O álcool combustível, o etanol que põe no carro, que era 25%, reduzir para 12%. Roupa, 18% para 12%, sapato, 18% para 12%. Nós reduzimos praticamente quase todos as alíquotas aqui em São Paulo, mostrando que é possível ter menos imposto e investir em benefício da população. Já que o senhor tocou na questão da CPMF, que teve toda essa polêmica, o senhor estivesse na cadeira, o senhor teria continuado com a CPMF ou não? Eu teria feito rapidamente, no primeiro ano, a reforma tributária. E aí, nessa reforma tributária, a CPMF ficaria, se ficasse, apenas fiscalizatória. Alíquota de 0,08 para fiscalizar. Os deputados, né? Mas eu acho que o Congresso aprova. Veja que a Câmara, a Câmara no tempo do presidente Collor, aprovou até a Câmara e o Senado, aprovaram até o confisco da poupança. O Congresso aprova. O problema é a vontade política. O que eu falei a campanha inteira? Bem lembrado. O Brasil está com impostos muito altos, muito altos. Eu, se fosse presidente, eu iria reduzir a carga tributária, buscar eficiência no gasto público, desonerar as empresas e aí, com uma carga tributária menor, poder ter juros mais baixos e a moeda iria melhorar um pouquinho para poder ajudar a exportação e a gente aproveitar o bom cenário mundial, que era até agora, né? Agora está tendo já alguma turbulência.